Meu nome é Jairo, e por mais absurdo que pareça, fui coveiro no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, por 30 anos. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido qualquer outro caminho, mas o destino tem formas cruéis de nos aprisionar em realidades que nunca desejamos. O que vou contar aqui aconteceu em uma noite de outono, em 2017, e até hoje me assombra. O Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina. A extensão é absurda, com mais de 780 mil metros quadrados de terreno, abrigando milhares de túmulos, mausoléus e jazigos. Durante o dia, a movimentação das famílias e dos trabalhadores atenua a atmosfera fúnebre. Crianças correm entre os túmulos, flores são deixadas em memoriais e o sol ilumina os vitrais das capelas antigas. Mas quando a noite cai, o lugar se transforma. O silêncio só é quebrado pelos passos dos gatos de rua, pelo vento frio que sussurra entre as lápides e pelo ocasional choro de alguma família que insiste em velar seu morto até tarde. Eu sempre trabalhei no turno da noite e já tinha me acostumado com os ruídos estranhos e sombras fugidias. Afinal, 30 anos são tempo suficiente para se familiarizar até com os cantos mais sombrios de um lugar como aquele. Mas naquela noite, tudo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se o próprio céu estivesse pressionando o cemitério. A lua estava escondida atrás das nuvens e a iluminação fraca dos postes de lápis do cemitério criava silhuetas que brincavam com a minha sanidade. Cada som parecia amplificado. Cada movimento nas sombras parecia mais intencional. Minha tarefa era simples: verificar se não havia invasores e garantir que tudo estivesse em ordem. Eu estava na parte mais antiga do cemitério, onde os jazigos de décadas passadas se misturavam com os túmulos abandonados. Aquela área sempre me causava um desconforto peculiar. As lápides estavam desgastadas pelo tempo, os nomes quase apagados pela erosão, e o musgo cobria as inscrições, como se a natureza quisesse esconder os segredos daqueles que ali repousavam. Era um lugar onde o passado parecia vivo, onde os mortos ainda sussurravam suas histórias. De repente, um barulho seco me fez congelar. Era como se algo tivesse sido arrastado pela terra. O som ecoou entre os túmulos, reverberando como um aviso. Respirei fundo e segui o som, tentando manter a calma. Caminhei entre os túmulos, sentindo o suor gelado escorrer pela minha nuca. O vento parecia sussurrar meu nome, e as sombras dançavam ao meu redor, como se estivessem me observando. Então vi, um dos túmulos estava aberto. A terra revirada indicava que algo tinha saído dali. O pior era um túmulo antigo, de uma sepultura que eu sabia que ninguém mexia havia anos. A lápide estava quebrada ao meio, e o nome inscrito nela estava quase ilegível. Só conseguia distinguir as letras JM, mas nada mais. O cheiro de terra úmida e podre invadia minhas narinas, e uma sensação de pavor começou a se instalar em mim. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos arrastados vindo atrás de mim. Me virei de supetão e vi uma figura magra e esquelética parada a poucos metros. A pele era acinzentada, os olhos fundos e vazios. Parecia um homem morto há muito tempo, mas ainda assim estava de pé. Seus trapos de roupa pendiam do corpo como se fossem parte de sua pele, e seus dedos longos e ossudos se contorciam como garras. Minhas pernas fraquejaram, mas eu sabia que não podia demonstrar medo. "Quem é você?" perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. O ser abriu um sorriso podre, revelando dentes escurecidos e quebrados, e murmurou algo ininteligível. A voz era arrastada, como se cada palavra lhe custasse um sofrimento imenso. Ele deu um passo em minha direção e eu recuei, tropeçando em uma lápide. De repente, tudo ao meu redor ficou gelado. Senti uma presença ainda maior, como se houvesse algo muito pior ali comigo. Foi quando percebi outras sombras se movendo entre os jazigos.
Eu não estava sozinho. Eles estavam por toda parte. Figuras escuras e indistintas, com olhos que brilhavam como brasas, emergiam das sombras. Algumas rastejavam pelo chão, outras flutuavam acima dos túmulos. O ar ficou carregado de uma energia maligna, e eu sabia que estava em perigo. Sem pensar duas vezes, corri. Meu corpo parecia pesado, como se algo invisível tentasse me segurar. As sombras me perseguiam, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Quando finalmente cheguei à administração do cemitério, tranquei a porta atrás de mim e me joguei no chão, tremendo. Fiquei ali por horas, ouvindo os ruídos do lado de fora, esperando o amanhecer. Quando o dia raiou, saí da administração do cemitério e voltei àquele túmulo. Estava fechado, nenhuma evidência de terra revirada, nada, como se tudo tivesse sido apenas um delírio da minha mente desgastada. Mas eu sabia o que vi, e nunca mais voltei ao cemitério depois daquela noite. Nos dias seguintes, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez tivesse sido uma alucinação causada pelo cansaço, talvez apenas um jogo de sombras. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. E então começaram os pesadelos. Eu via aquele homem, ou aquilo que um dia foi um homem, parado ao lado do meu leito, com os olhos vazios fixos em mim. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. E quando finalmente abria a boca para gritar, sentia mãos gélidas saindo da parede e agarrando meu pescoço. Acordava suando, com o coração acelerado, e a sensação de que algo estava errado persistia. O tormento noturno se tornou tão insuportável que comecei a dormir com as luzes acesas. Até que uma noite, o pior aconteceu. Acordei com o mesmo barulho seco que ouvira no cemitério. Um arrastar de algo pesado sobre a terra. Mas eu estava em casa, meu quarto estava trancado. Então, como eu estava ouvindo aquilo, levantei da cama com o coração martelando no peito. Peguei meu celular para iluminar o quarto, mas a bateria estava morta. Foi quando senti um cheiro forte de terra úmida. O ar ficou pesado, como se estivesse dentro de um túmulo. O silêncio foi quebrado pelo som de algo se movendo no corredor. Meu sangue gelou. Eu sabia que não estava sozinho. Com o pouco de coragem que me restava, fui até a porta e colei o ouvido. Do outro lado, ouvi um sussurro arrastado. Não era uma voz humana. Era como se várias vozes se misturassem em um coro de dor e desespero. Meu corpo congelou. Fechei os olhos e segurei a respiração, esperando que fosse apenas um delírio do medo. Mas então a maçaneta girou lentamente. Eu gritei e recuei, tropeçando e caindo no chão. A porta se abriu sozinha e por um instante vi aquela mesma figura esquelética parada no batente. Mas agora os olhos estavam fixos em mim, vazios, profundos, como se fossem abismos para algo muito pior. Eu desmaiei. Quando acordei, já era manhã. Minha porta estava trancada como eu havia deixado. Nenhum sinal de pegadas, nada fora do lugar. Mas o cheiro de terra ainda estava lá. Desde então, não sou mais o mesmo. Saí de São Paulo, fui morar no interior, mas sei que isso não adianta. Ele ainda está comigo, esperando. A morte tem formas cruéis de nos marcar. E eu sei que um dia aquela coisa virá me buscar. Os anos passaram, mas as visões não cessaram. Eu me mudei para uma pequena cidade no interior de São Paulo, longe de qualquer cemitério. Mas mesmo aqui, o terror me persegue. No último mês, recebi uma carta sem remetente. Dentro do envelope, havia apenas uma folha amarelada e suja de terra com um único nome escrito: Jairo. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu rádio liga sozinho às 3 da manhã, sempre tocando estática. As portas rangem mesmo quando estão fechadas. E em algumas noites acordo coberto de poeira, como se tivesse sido enterrado vivo em meus sonhos. Ontem à noite, ouvi o som de passos do lado de fora da minha casa. Peguei uma lanterna e fui até a varanda. O quintal estava vazio, mas quando olhei para o chão, vi pegadas profundas, marcadas na terra fofa.
pegadas que começavam do nada e terminavam logo abaixo da minha janela. Não sei quanto tempo ainda tenho antes que aquilo me encontre novamente, mas sei que o Vila Formosa não me esqueceu. Sei que o que quer que tenha saído daquele túmulo naquela noite ainda me espera na escuridão. E um dia, quando eu estiver vulnerável, ele virá me buscar. Meu nome é Amaro e sou coveiro no cemitério da Várzea, no Recife. Trabalho aqui há anos e a rotina noturna nunca me assustou. Até aquela noite. Aconteceu em uma quarta-feira de lua cheia. O turno era tranquilo, sem enterros programados. Apenas eu e José, um velho colega que bebia cachaça para suportar o frio da noite. Por volta das 2 da manhã, o vento começou a soprar forte. As luzes do poste piscaram como se algo tentasse drená-las. O vento frio cortava minha pele, mas eu continuei a ronda, como sempre fazia. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arranhado vindo de uma das sepulturas mais antigas, no canto esquecido do cemitério. Era um túmulo de 1897, abandonado e tomado pelo mato. O nome na lápide já se apagara pelo tempo, mas eu sabia que ninguém jamais visitava. Parei, segurei firme minha lanterna e iluminei a sepultura. Nada, apenas o mato se movendo com o vento. Deve ser rato, murmurei para mim mesmo. Mas então veio o segundo ruído. Dessa vez, um gemido baixo, como um lamento abafado. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. Não podia ser minha imaginação. O som era real. Decidi me aproximar. Cada passo sobre o cascalho fazia eco e o vento sussurrava. A essa altura, José já tinha sumido. Talvez dormindo em algum canto do cemitério. Eu estava sozinho. Ao chegar perto do túmulo, vi algo que gelou meu sangue. A terra estava revirada, como se algo tivesse saído de dentro. Meu coração disparou. Era como se o solo houvesse sido escavado de dentro para fora. Então senti o cheiro. Podre, rançoso, forte, o cheiro da morte. Foi quando percebi a sombra. Uma figura escura, alta, magra, com os olhos fundos, parou a poucos metros de mim. Eu queria correr, mas meu corpo não se movia. A figura apenas me observava, imóvel. Quem é você? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Nada. A figura deu um passo em minha direção. O chão rangeu sob seu peso. E então algo fez meu sangue congelar de vez. O rosto da criatura era o mesmo do falecido. O mesmo terno, a mesma feição morta. Mas seus olhos estavam vivos e famintos. A coisa abriu a boca de forma antinatural, como se fosse se partir ao meio, e deixou escapar um grito horrendo. Não pensei 2 vezes. Corri. Corri como nunca antes. Tropecei nos túmulos, me arranhei nos galhos. Sentia a coisa me seguindo, sua respiração ofegante logo atrás de mim. Cheguei à capela do cemitério. Bati a porta com força. Tranquei-me lá dentro, rezando, suando frio, ouvindo os passos arrastados lá fora. Por minutos intermináveis, a coisa ficou ali, rondando. Quando finalmente o silêncio retornou, juntei coragem para abrir uma fresta da porta. O cemitério estava vazio. Nenhuma sombra, nenhum rastro da criatura. Na manhã seguinte, contei tudo a José. Ele apenas balançou a cabeça. Agora você viu. Eu já sabia, mas não queria te assustar. Nem todos os mortos descansam em paz aqui, Amaro. Desde aquela noite, nunca mais pisei naquele canto do cemitério. Se os mortos voltam, prefiro não descobrir. Mas a história não acabou ali. Durante as noites seguintes, percebi que algo mudara no cemitério. Os pássaros pararam de cantar ao amanhecer e os gatos desapareceram. Até mesmo José, sempre cético, começou a evitar as rondas noturnas. Uma semana depois, ouvi novamente o som. Dessa vez, não era apenas um lamento, mas um chamado, um sussurro grave que falava meu nome. Amaro. Meus ossos gelaram.
Eu estava na entrada do cemitério fechando o portão de ferro quando ouvi. Girei a lanterna rapidamente, mas não havia nada além dos túmulos e da neblina rasteira. O vento ficou gelado, cortante, e então eu vi. A figura não estava mais longe, escondida na escuridão. Ela estava ali, do outro lado do portão, os dedos ossudos segurando as grades enferrujadas. Seus olhos vazios estavam fixos em mim. Sua boca, agora deformada em um sorriso largo e sem vida, sussurrou novamente: Amaro, você me enterrou, mas eu voltei. Meus joelhos fraquejaram. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mexer. Apenas fechei os olhos, esperando que fosse um pesadelo. Quando os abri novamente, a criatura não estava mais lá, mas o portão, que antes estava fechado, agora estava escancarado. A partir daquele dia, o cemitério nunca mais foi o mesmo. As noites se tornaram mais densas, como se a escuridão tivesse ganhado vida própria. As sombras pareciam se mover por conta própria, e o silêncio era interrompido apenas por gemidos distantes, como se os mortos estivessem se comunicando entre si. José começou a se isolar ainda mais. Ele passava as noites encolhido em um canto da capela, murmurando orações em voz baixa. Quando eu tentava conversar com ele, ele apenas balançava a cabeça e dizia: Eles estão bravos, Amaro. Eles não querem mais descansar. Eu não sabia o que fazer. A cada noite, a sensação de que algo estava errado aumentava. As lápides pareciam mais velhas, mais desgastadas, como se o tempo tivesse acelerado dentro do cemitério. O mato crescia de forma descontrolada, e as flores que os familiares deixavam nos túmulos murchavam em questão de horas. Uma noite, decidi investigar mais a fundo. Peguei minha lanterna e fui até o túmulo de 1897, onde tudo havia começado. A terra ainda estava revirada e o cheiro de podridão era insuportável. Ao me aproximar, vi algo que me deixou paralisado. A lápide estava rachada ao meio e as palavras nela gravadas estavam desbotadas, como se tivessem sido apagadas por alguma força sobrenatural. "O que você quer?" perguntei em voz alta. A resposta veio em forma de um vento gelado que levantou a poeira do chão e formou um redemoinho ao meu redor. Senti uma presença ao meu lado, mas quando olhei, não havia nada, apenas o vazio. De repente, ouvi passos atrás de mim. Girei rapidamente, apontando a lanterna na direção do som. Era José. Ele estava pálido, com os olhos arregalados de medo. "Amaro, precisamos sair daqui. Eles estão acordando." "O que você quer dizer com eles?" perguntei, embora já soubesse a resposta. José não respondeu. Ele apenas apontou para o chão. Ao seguir sua mão, vi que as sepulturas ao nosso redor estavam se movendo. A terra estava sendo empurrada de dentro para fora, como se algo estivesse tentando escapar. "Vamos!" ele gritou, puxando meu braço. Corremos em direção à capela. "O que vamos fazer?" perguntei, olhando para José. Ele não respondeu. Em vez disso, pegou um crucifixo que estava pendurado na parede e começou a rezar em voz alta. Eu me juntei a ele, tentando manter a calma, mas o medo era maior do que qualquer coisa que eu já havia sentido. De repente, os sons pararam. O silêncio era tão intenso que eu podia ouvir o bater do meu próprio coração. José e eu nos olhamos, sem saber o que fazer. "Eles foram embora?" perguntei em voz baixa. Antes que José pudesse responder, a porta da capela se abriu com um estrondo. Lá fora, o cemitério estava iluminado por uma luz estranha, como se a lua tivesse se tornado mais brilhante. As figuras que haviam emergido das sepulturas estavam paradas, olhando para nós com olhos vazios e famintos. "Amaro!" Uma voz sussurrou, vinda de todas as direções ao mesmo tempo. Eu sabia que não havia escapatória. As criaturas se aproximaram lentamente, e eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um som de sinos ecoou pelo cemitério e as criaturas pararam de se mover.
A luz estranha desapareceu e o silêncio retornou. Quando abri os olhos, o cemitério estava vazio. As sepulturas estavam intactas, como se nada tivesse acontecido. José e eu nos olhamos sem entender o que havia ocorrido. "O que foi isso?" perguntei, ainda tremendo. José balançou a cabeça. "Não sei, Amaro, mas acho que não devemos perguntar. Algumas coisas são melhor deixar quietas." Desde então, nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. O cemitério voltou ao normal e os mortos pareciam ter encontrado paz novamente. Mas eu sei que algo mudou dentro de mim. Agora, sempre que faço minhas rondas noturnas, sinto que não estou sozinho. E às vezes, quando o vento sopra forte, ouço um sussurro distante chamando meu nome. Amaro. E eu sigo em frente, tentando ignorar o medo que ainda habita em mim. Porque no fundo, sei que os mortos nunca descansam em paz. Eles apenas esperam o momento certo para voltar. Meu nome é Joaquim e sou coveiro há mais de 20 anos. Trabalhar em um cemitério nunca me assustou, pelo menos não até aquela noite. Sempre achei que o medo da morte era para os vivos e que os mortos nada tinham a oferecer além do silêncio e da podridão. Mas eu estava errado, terrivelmente errado. Era uma noite sem lua. O vento cortava na escuridão como navalha, assobiando entre os túmulos e sacudindo as velhas árvores que se inclinavam sobre as sepulturas como se sussurrassem segredos esquecidos. Meu turno havia começado às 8 da noite e eu já havia terminado de cavar a cova de um pobre diabo que seria enterrado pela manhã. Resolvi dar uma volta entre os túmulos para verificar se tudo estava em ordem antes de ir descansar na casinha dos fundos do cemitério. Foi então que notei algo estranho. Uma das lápides, uma antiga e já desgastada pelo tempo, parecia ter sido removida. O chão ao redor estava revirado, como se algo tivesse saído de dentro e não ao contrário. Meu sangue gelou. Cemitério era lugar de morto, e morto não sai andando por aí. Pelo menos era o que eu pensava. Iluminei a área com minha lanterna trêmula. O ar estava pesado, carregado de um cheiro pútrido que fez meu estômago revirar. Dei um passo à frente e senti o chão afundar sob meus pés. Um som gorgolejante veio de dentro da cova aberta. Engoli em seco e recuei. Foi quando a coisa saiu. Não era humano. Ou pelo menos, não era mais. Os restos de um corpo, pele ressequida esticada sobre ossos, ergueram-se da cova em um movimento lento e impossível. Seus olhos eram buracos negros, sem vida, mas fixos em mim. A boca abriu-se e um som gorgolejante, semelhante a um sussurro molhado, escapou. Corri. Meus pés chutavam a terra solta enquanto eu me debatia entre os túmulos buscando abrigo. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Entrei na casinha do cemitério e tranquei a porta atrás de mim. Meu corpo tremia. O silêncio lá fora era ensurdecedor. Por um momento pensei que estivesse seguro, mas então o arranhar na madeira começou. Unhas, ou o que restava delas, raspavam contra a porta em um ritmo irregular. Eu podia ouvir a respiração pesada, rouca, como se algo estivesse se esforçando para me alcançar. Peguei a pá encostada na parede, meu único meio de defesa, e recuei para o canto do pequeno aposento. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu prendia a respiração, esperando. Então veio a primeira batida. A porta tremeu com o impacto. Meu coração disparou. Outra batida, mais forte, fez a madeira ranger. Eu sabia que não aguentaria muito tempo ali dentro. O pavor me dominava, mas precisava agir. Vasculhei com os olhos a pequena janela no alto da parede. Era minha única saída. Subi na cadeira, empurrei o vidro sujo e forcei meu corpo para fora. Caí no chão frio e úmido do cemitério, meus joelhos afundando na terra fofa. Olhei para trás e vi a porta se abrir lentamente.
as dobradiças rangendo como um lamento. A coisa estava ali, meio encurvada, os olhos vazios fixos em mim. Sem pensar, me levantei e corri novamente. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. O pânico me travava os músculos, mas eu não podia parar. Atravessei as lápides, tropecei nas raízes que emergiam do solo como dedos esqueléticos tentando me agarrar. O vento uivava, trazendo consigo murmúrios indecifráveis. Algo me dizia que não era apenas aquela criatura que estava ali comigo. Então, ouvi outra coisa. Passos. Muitos passos. Virei a cabeça e vi sombras se movendo entre os túmulos. Figuras retorcidas, corpos que não deveriam mais andar, erguiam-se de suas covas. Meus pulmões queimavam enquanto eu corria sem direção. Eu precisava sair dali. Mas o portão estava longe e o cemitério parecia ter se tornado um labirinto sem fim. Tropecei e caí ao lado de um túmulo recém-cavado. A terra ainda solta cedeu sob meu peso e senti mãos gélidas envolverem meu tornozelo. Um grito rasgou minha garganta quando fui puxado para baixo. Eu estava sendo enterrado vivo. A terra começou a cair sobre mim, pesada e fria. Eu me debatia, tentando me libertar. Meus gritos eram abafados pela terra que enchia minha boca, meu nariz. A escuridão era total e o ar estava se esgotando. Meus pulmões ardiam, implorando por oxigênio. Eu sabia que estava morrendo. De repente, algo mudou. As mãos que me puxavam pararam. A terra ao meu redor começou a tremer. Eu senti uma onda de energia, uma força que parecia vir do próprio solo. A terra ao meu redor começou a se abrir e eu fui empurrado para cima, para a superfície. Caí no chão, ofegante, coberto de terra e suor. Olhei ao redor e vi que o cemitério estava em silêncio. As figuras retorcidas haviam desaparecido. A criatura que me perseguia também não estava mais lá. O vento parou e o ar estava pesado, como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração. Eu me levantei, ainda tremendo, e olhei para o túmulo de onde eu tinha sido puxado. A terra estava revirada, mas não havia sinal das mãos que me haviam agarrado. A lápide estava de volta ao seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que não podia ficar ali. Eu precisava sair daquele lugar. Mas algo me dizia que não seria tão fácil. O cemitério não ia me deixar ir embora tão cedo. Caminhei em direção ao portão, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. O ar estava frio e eu podia sentir os olhos de algo me observando. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era humano. Cheguei ao portão e tentei abri-lo, mas estava trancado. Eu me virei procurando por outra saída, mas o cemitério parecia ter se expandido como se estivesse me cercando. As árvores se inclinavam sobre mim, seus galhos como dedos ossudos tentando me alcançar. Eu sabia que estava preso. O cemitério não ia me deixar ir. Eu tinha perturbado algo que não deveria ter perturbado, e agora eu ia pagar o preço. De repente, ouvi um som. Era um sussurro, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender o que estava sendo dito, mas sabia que era uma mensagem para mim. O sussurro ficou mais alto, mais insistente, até que eu não conseguia mais ignorá-lo. Joaquim, o sussurro chamou. Joaquim, você não pode escapar. Eu fechei os olhos, tentando bloquear o som, mas ele continuava. Ecoando na minha mente, eu sabia que não havia escapatória. O cemitério tinha me escolhido e agora eu era parte dele. Eu abri os olhos e vi que as figuras retorcidas haviam retornado. Elas estavam ao meu redor, seus olhos vazios, fixos em mim. Eu sabia que não havia como lutar. Eu estava cercado. A criatura que me havia perseguido antes se aproximou, sua boca aberta em um sorriso grotesco. Eu sabia que era o fim. Eu fechei os olhos, esperando pelo pior. Mas então, algo estranho aconteceu. Eu senti uma onda de calor, como se algo estivesse me protegendo. As figuras retorcidas recuaram, seus sussurros se transformando em gritos de raiva.
Eu abri os olhos e vi uma luz brilhante vindo de trás de mim. Eu me virei e vi uma figura. Era uma mulher, vestida de branco, com um rosto sereno e olhos cheios de compaixão. Ela estendeu a mão para mim e eu senti uma onda de paz. "Vem", ela disse. "Você não pertence a este lugar." Eu peguei a mão dela e a luz nos envolveu. As figuras retorcidas desapareceram e o cemitério ficou em silêncio novamente. Eu sabia que estava seguro. A mulher me levou até o portão, que agora estava aberto. Ela me olhou nos olhos. "Você perturbou o descanso dos mortos, mas ainda há esperança para você. Volte para casa, Joaquim, e nunca mais perturbe o sono dos que já partiram." Eu acenei, sem palavras, e atravessei o portão. Quando me virei para agradecer, ela havia desaparecido. Caminhei para casa, ainda tremendo, mas sabendo que estava livre. O cemitério não ia me perseguir mais. Eu havia aprendido minha lição. Mas mesmo assim, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. O que eu havia visto, o que eu havia experimentado, ficaria comigo para sempre. E eu sabia que, não importa o quanto eu tentasse esquecer, o cemitério sempre estaria lá esperando por mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada som, cada sombra me fazia saltar da cama suando frio. A imagem daquela criatura, daqueles olhos vazios, não saía da minha mente. Eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. O cemitério havia me marcado, e eu não sabia como lidar com isso. Nos dias seguintes, tentei voltar à minha rotina, mas era impossível. Cada vez que eu cavava uma cova, sentia um frio na espinha, como se algo estivesse me observando. As árvores do cemitério pareciam mais sombrias, seus galhos se estendendo como braços prontos para me agarrar. O vento trazia consigo sussurros. Sussurros que eu não conseguia entender, mas que pareciam dizer meu nome. Uma semana após o incidente, algo estranho aconteceu. Eu estava cavando uma nova cova, tentando me concentrar no trabalho, quando minha pá atingiu algo duro. Pensei que fosse uma pedra, mas quando me abaixei para ver, percebi que era uma caixa. Uma caixa pequena e enferrujada. A retirei do solo e a examinei. Estava coberta de terra e musgo, mas ainda era possível ver alguns detalhes em sua superfície. Havia símbolos estranhos gravados na madeira, símbolos que eu não reconhecia, mas que me causavam uma sensação de desconforto. Hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Abri a caixa com cuidado e dentro havia um pequeno amuleto de metal, com o mesmo símbolo estranho gravado nele. O amuleto estava frio ao toque, e eu senti uma onda de energia percorrer meu corpo ao segurá-lo. Não sabia o que era, mas algo me dizia que não deveria tê-lo encontrado. Naquela noite, os sonhos começaram. Eram pesadelos vívidos, cheios de imagens horríveis. Eu via o cemitério, mas de uma perspectiva diferente, como se estivesse sob o solo, olhando para cima. Via as figuras retorcidas se movendo entre os túmulos, seus olhos vazios fixos em mim. Ouvia os sussurros mais altos agora, quase como gritos. E sempre no centro de tudo estava aquele amuleto brilhando com uma luz sinistra. Acordei suando, meu coração batendo forte. Olhei para o amuleto que havia deixado em cima da mesa ao lado da cama. Ele parecia normal, mas eu sabia que não era. Algo estava errado. No dia seguinte, decidi investigar. Fui até a biblioteca da cidade, na esperança de encontrar algo sobre os símbolos no amuleto. Depois de horas de pesquisa, finalmente encontrei uma referência. Os símbolos eram parte de um antigo ritual, usado para invocar algo que não deveria ser invocado. O amuleto era uma chave para um portal que não deveria ser aberto. Eu senti um frio percorrer minha espinha. O que eu havia descoberto, o que eu havia libertado. Voltei ao cemitério naquela noite, determinado a devolver o amuleto ao lugar de onde ele havia vindo. Mas quando cheguei ao local onde o havia encontrado, algo estava diferente.
A terra estava revirada novamente e a lápide que eu havia visto naquela noite fatídica estava inclinada, como se algo tivesse saído de dentro. Eu sabia que não podia ficar ali. Eu precisava me livrar daquele amuleto, mas não sabia como. Decidi levá-lo até o padre da cidade, na esperança de que ele pudesse me ajudar. O padre ouviu minha história com atenção, mas seu rosto ficou sério quando eu mostrei o amuleto. Ele pegou o objeto com cuidado, como se estivesse segurando algo perigoso. Joaquim, ele disse, você mexeu com algo que não deveria. Este amuleto é uma relíquia antiga, usada para invocar forças que não pertencem a este mundo. Você precisa devolvê-lo ao lugar de onde veio, mas não sozinho. Vou ajudá-lo. Naquela noite, o padre e eu voltamos ao cemitério. Ele carregava um livro antigo e um crucifixo, e eu carregava o amuleto envolto em um pano. Quando chegamos ao local, o padre começou a recitar palavras em uma língua que eu não entendia. O ar ao nosso redor ficou pesado, e eu senti uma onda de energia percorrer o solo. De repente, as figuras retorcidas apareceram novamente, seus olhos vazios, fixos em nós. O padre continuou a recitar, sua voz firme, enquanto eu segurava o amuleto com mãos trêmulas. Joaquim, ele disse, você precisa colocar o amuleto de volta na caixa e enterrá-lo, agora. Eu obedeci, colocando o amuleto de volta na caixa e enterrando-a no solo. O padre continuou a recitar, e as figuras retorcidas começaram a se dissipar, seus sussurros se transformando em gritos de raiva. Quando o último sussurro desapareceu, o ar ficou leve novamente. O padre parou de recitar e olhou para mim. Está feito, ele disse. Mas você precisa prometer nunca mais perturbar o sono dos mortos, Joaquim. O cemitério é um lugar sagrado e você deve respeitá-lo. Eu acenei, sem palavras. Sabia que ele estava certo. Eu havia aprendido minha lição, mas o preço que paguei foi alto. Desde aquela noite, nunca mais perturbei o sono dos mortos. O cemitério ainda está lá, silencioso e sombrio. Mas eu sei que ele me observa. E eu sei que não importa o quanto eu tente esquecer, o que aconteceu naquela noite sempre estará comigo. O cemitério não esquece. E eu também não. Se você curtiu essa história assustadora, não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários. O que você achou dessa história? Vou adorar saber. Até o próximo vídeo.